Então, boa tarde, meninas e meninos. Que bom ver vocês aqui e que bom estar no mar. Agradecida, Isabela, agradecida, Natália, agradecida, Priscila, pela acolhida, pelo Evandro, por todos que nos acolheram. É a primeira vez que a gente está efetivamente fazendo um trabalho na casa, ou melhor, no mar. E agradecida também a vocês que vieram, que receberam o nosso chamado e acolheram, especialmente a Ana May Barbosa, uma pessoa muito, muito preciosa, o nosso maior patrimônio da humanidade e da educação, da arte e educação. Há pouco, quando eu estava ouvindo a Ana May numa entrevista que nós fizemos aqui no foyer, e ela sentou assim, em frente a essa paisagem maravilhosa da entrada da Bahia. Eu não sabia distinguir qual era a beleza daquela paisagem, né? Se o mar, se a Bahia, se as águas, aquele contorno, e a voz dessa mulher, que, para mim, tem um significado muito forte, que está diretamente ligada à fundação do TEAR. O TEAR é de 1980. Todos devem conhecer o TEAR, é uma casa de saber, casa de arte, de cultura, de educação. E a gente nasce, nossos inícios em 1980, um tempo que a gente sonhava com luzes, sonhava com um campo expandido, né, dos sonhos, das realizações, sobretudo no campo da arte e educação. E o TEAR nasce justamente num momento de travessia, num momento de encontro entre os grandes ecos ainda vigentes do movimento das escolinhas de arte e com o movimento pós-modernista nascente. Então, nesse sentido, nós tínhamos muitas vozes nesse momento nos influenciando, nos fazendo desejar um TEAR, uma escola que pudesse estar concretizando sonhos nesse campo, além de toda uma luta pelo lugar da arte e educação no Rio, no país. E essas vozes foram muitas, de muitas mulheres, mas especialmente Dona Noêmia Varela e Ana May Barbosa. Essas duas vozes foram vozes gestadoras do TEAR. O TEAR, no seu caráter, na sua alma, no seu espírito, tem essas duas mulheres impressas. Eu sempre digo que são as nossas vozes que plasmaram a nossa genética epistêmica, de nossa praxis. Mulheres que nos indicaram a nossa capacidade de ser e pertencer ao mundo, de lutar pela arte, por entender a democratização da arte e da cultura como direito. E num momento onde o Brasil se abria. Então, se o TEAR hoje, depois de quase 40 anos, tem este vigor, eu devo isso a essas duas mulheres. E é com muita emoção que hoje a gente tem Ana May Barbosa com a gente, que a gente possa estar discutindo questões sobre o nosso papel como mulheres, as nossas consciências como mulheres, a importância da gente estar lutando para não silenciamentos e invisibilidades, né, que acho que esse é o grande desafio de todos nós, sendo homens ou mulheres, né? Então, eu não quero me estender, porque o tempo já ficou mais curto, mas eu queria dizer para vocês que sintam-se honrados por estarem diante dessa mulher guerreira, dessa mulher que há tantos e tantos anos luta pela arte e educação no Brasil, que trouxe as cores, os matizes da arte e educação brasileira,
que a gente pudesse entender que nós temos um jeito próprio de ensinar arte, de ver e de encontrar a arte, sendo do nosso país, sendo do mundo, e que é talvez a grande contribuição, que o lugar da arte e educação é um lugar nodal em toda a construção, todo o desenvolvimento humano, cultural e pessoal de todos nós, para nos entendermos como brasileiros, como cidadãos, como pessoas sensíveis, como pessoas que temos direito, né? Então, com vocês, essa nossa mãe, Ana May Barbosa. Muito obrigada, Denise, pela... Não? Alô? Tá funcionando. Muito obrigada por uma tão afetiva apresentação. Mas, olha, é tão lindo ver vocês daqui, gente. Vocês jovens, cheio de gente jovem, que vai continuar essa luta da gente, né? Pela contaminação da juventude com arte, né? Pela ideia de que é preciso ter arte como companheira para a gente enfrentar as dificuldades da vida, né? E que eu fico muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Minha primeira vez falando no mar, e fiquei encantada, que eu não sabia que tinha um acervo já tão grande, né? Não sei, quem já tinha vindo à exposição? Levanta a mão. Muita gente já tinha vindo à exposição, né? Eu tenho a honra hoje de estar aqui com uma pessoa que eu não posso dizer que fez a primeira exposição feminista no Brasil, porque, como eu sou historiadora, eu não gosto de botar primeiro em nada, porque pode ser que eu não tenha descoberto antes outra, sabe? Então, vai ficar uma coisa meio feia de afirmar que é a primeira. Mas foi uma grande exposição que fizemos de mulheres americanas e brasileiras, artistas mulheres americanas e brasileiras. Digo sim a uma exposição feminista, não sei se ela vai concordar comigo, Joseli Carvalho, que está ali, que foi a curadora com Sabra Moore, uma curadora americana. E que era... Por que eu digo que ela era uma exposição feminista? Porque escolhia assuntos para serem dialogados entre a artista brasileira e a artista americana, assuntos bem femininos, como o morar, né, a habitação, e outros assuntos bem femininos. Então, um assunto era comentado visualmente por uma brasileira e uma americana. Foi uma exposição silenciada, totalmente silenciada aqui no Brasil. Não houve... Há duas exposições que eu fiz, quando fui diretora do MAC, que foram totalmente silenciadas. Uma, essa que a Joseli e a Sabra fizeram, não é? Isso, quando foi, Joseli? 87? Não, 87. Em 87. Feminista, obrigada. E a outra foi uma exposição sobre a estética do candomblé, que também foi outra totalmente silenciada. E eu lembro que uma vez, durante essa exposição, eu recebi um crítico no museu para fazer uma entrevista comigo sobre outra coisa, e aí ele passou e disse, mas eu pensei que ia ter galinha morta aqui na exposição, e era uma exposição extraordinária, foi uma exposição extraordinária, que eu gostaria de fazer hoje, porque hoje a recepção, felizmente, a recepção da cultura afro no Brasil é muito maior do que era naquele tempo. Nós andamos um caminho, percorremos um caminho muito feliz, eu acho, de lá para cá. O futuro é uma incógnita, tremenda incógnita, mas nós percorremos um bom caminho, tanto no problema do reconhecimento da cultura afro, como da cultura indígena, e como também do trabalho das mulheres. Não conseguimos ainda a igualdade.
né? E isso vai depender muito. Eu não sou uma feminista radical, aliás, eu sou radical, eu não sou sectária. E porque eu acho que esse feminismo tem que ser construído junto com os homens. Os homens também têm a negação do poder da mulher, a negação da igualdade feminina, pesa nos ombros dos homens, né? Eu tenho muitos amigos feministas e fico feliz em trabalhar com eles nessa luta pela visibilidade da produção da mulher, pelo reconhecimento do trabalho da mulher. Esse livro, pode já começar, né? Vocês veem que o título do livro é imagem e letra ao mesmo tempo, porque o título, na realidade, é um outdoor, ou billboard, como se chama nos Estados Unidos. É outra coisa muito engraçada do colonialismo. Às vezes, a gente pegar uma palavra em inglês que não tem o mesmo... Usar em inglês a palavra, mas ela não tem o mesmo sentido no país de origem. Não tem sentido. Por exemplo, você falar outdoor nos Estados Unidos é billboard. Entendeu? Então, o colonialismo é tal que a gente precisa, até inventa a palavra em inglês por ser em inglês. Né? Fiquem com o livro que você vai ficar mais... Tá bom. Então, esse outdoor, vou ficar chamando outdoor mesmo, foi encomendado por mim a Bárbara Kruger para a inauguração do Museu de Arte Contemporânea dentro da Universidade de São Paulo, que não existe mais. Ele ganhou um prédio maior, está em outro prédio, e retiraram qualquer traço do Museu de Arte Contemporânea de dentro do campus da Universidade de São Paulo, que é uma pena. Retiraram e ninguém reclamou. O que significa... O que nos leva a perguntar o que significa artes visuais para a Universidade de São Paulo. É uma pergunta a ser respondida. Porque retirou-se tudo. Não tem rastro. E havia um prédio pequeno que podia continuar lá dentro da Universidade de São Paulo, com exposições temporárias e com algumas exposições do próprio acervo. Nós temos... a Universidade de São Paulo tem 6 dequíricos. 6 dequíricos. Só uma única vez eles estiveram juntos. Eu fiz uma exposição dos 6 juntos. Mas não era o caso de fazer algumas exposições dentro dos campos da universidade, manter o prédio que foi construído com dinheiro do Banco do Brasil, não foi construído nem com dinheiro da universidade, e se manter dentro do campus universitário, alguma existência de arte dentro do campus universitário, além da sala de aula, né? Então, a gente precisa se questionar muito no Brasil o que realmente, se os poderes públicos realmente dão alguma importância para a arte. A arte no Brasil tem, às custas de si mesma, importância é a música, e a música popular. Né? Essa é que é a verdade. Temos muito que lutar. Mas como a ideia... Bom, esse outdoor foi colocado em todos os campi da Universidade de São Paulo. A Universidade tem vários campi. Piracicaba, já não lembro mais, Ribeirão Preto, São Carlos, etc. Pois vocês não imaginam... Isso é 92. São 20 e quantos anos aí? Façam as contas. Era bem alto o outdoor, pois colocar em alguns campi da USP, colocaram escada para riscar a palavra não. E ficar só. Mulheres devem ficar em silêncio. Né? Eu me lembro que a Bárbara Kruger, eu discuti com ela o outdoor, então ela dizia para mim, será que tem sentido no Brasil colocar isso? Eu dizia, tenho certeza que tem. Quando ela veio aqui, e ela veio para a inauguração do museu, ela me disse, você tem toda a razão. Você tinha toda a razão. Tem sentido, sim, no Brasil, este outdoor. Eu acho que tem sentido hoje, esse outdoor dela. Então, a ideia era um título que fosse imagem e fosse letra,
vinculado a um movimento muito interessante das universidades, hoje em dia, de tornar a arte um statement, uma declaração de princípios dentro da universidade. Por que nós temos que seguir as avaliações que são feitas para a ciência, para o universo discursivo? Não é? Por que nós temos que seguir? Por que não o que nós chamamos PEBA? O nome é meio ridículo, mas é pesquisa baseada em arte. Pesquisa educacional baseada em arte. É você fazer suas teses de arte e educação, suas dissertações, usando imagem. Né? Seja lá qual foi o assunto que você escolher, se ele é imagem, por que não se expressar através da imagem? Isso nós conseguimos na USP desde cedo. As teses e mestrados de artistas em forma de arte, ou na linguagem do candidato a mestrado ou doutorado. Isso nós conseguimos logo. Mas está sendo muito difícil ainda conseguir que a arte e a educação se expresse através da arte. E não se exclui, não quer dizer que vamos excluir a linguagem escrita, mas nós precisamos também fazer valer a imagem. A universidade ainda desconfia muito da imagem, né? E a imagem tem este enorme poder de se alojar na nossa mente inconscientemente, às vezes. Por isso, tão importante a leitura de imagem, a leitura de obra de arte, para você viver bem no mundo, para ser consciente do seu mundo. Né? Porque muitas coisas e muitas informações e muitos comportamentos são infiltrados na nossa mente através da imagem e a gente não tem consciência de que aprendeu aquilo. Então, no momento em que você tem que tomar uma decisão imediata, que não dá para pensar, você saca do seu fichário de aprendizagem, ou às vezes alguma coisa que você aprendeu inconscientemente e toma uma decisão inconsciente. Né? Então, é muito importante. Aprendemos sobre o mundo através de palavras e através de imagem, e através da ciência também. Eu ainda gosto muito de Susan Langer, que era os livros da Susan Langer foram traduzidos no Brasil na década de 80, pela perspectiva, mas eu ainda gosto muito. Ela lembra que a gente opera no mundo através de 3 linguagens. A discursiva, que é essa aqui que eu estou falando com vocês. A científica, que é a linguagem do experimento, do experimento científico mesmo. Né? E a linguagem presentacional, que é a linguagem da arte. Ela se apresenta a você. Entendeu? Nenhuma delas é traduzível completamente. Você pode interpretar numa linguagem, uma linguagem em outra linguagem. Né? Mas o que você não pode é traduzir completamente. Né? Você não pode traduzir um quadro aí que você viu. Você interpreta. A tua função de público é interpretar. Mas você não pode traduzir e dizer, esta é uma tradução de um quadro. Não é isso? Bom, a motivação do livro. Eu faço uma confissão final, que eu submeti até esse livro aos meus alunos, e eles achavam que eu não devia fazer aquela confissão final, não precisava. O último capítulo é uma confissão da minha posição na vida como feminista. Confesso e tenho vergonha de confessar. Eu fui daquele tipo que dizia, quando me chamavam de feminista. Hoje em dia, eu vejo como é que eu sempre operei como feminista, mas quando me diziam que eu era feminista, e os homens me acusavam de feminista, eu respondia, não, eu não sou feminista, não, eu sou a favor da igualdade entre homens e mulheres, mas eu não sou feminista. Eu hoje não sei o que é que eu queria dizer com isso, com toda a sinceridade, mas eu confesso. Então, eu sou desse tempo. Né? Então, eu tinha que pagar o meu pecado. Né? De ter medo de me afirmar feminista. Eu era jovem, um dos medos maiores era ser rechaçada pelos homens. Né? Era realmente fonte de ridículo uma mulher que se apresentava como feminista naquela época. Né? A outra razão é que, como eu sou muito velha já, então as pessoas
que, graças a Deus, tenho muitos amigos. Então, quando eles vão me apresentar, às vezes me apresentam assim, a pioneira da arte e educação no Brasil. Isso me dá uma vergonha. Mas você não pode interromper alguém que está ali apresentando e dizer, não, não, eu não sou pioneira, não, espera aí. Não, não dá, né? Então, era isso. Quantas mulheres maravilhosas me antecederam. Isso era uma conversa que já tive há muitos anos. A pesquisa não veio assim só por razões intelectuais, veio por essa razão, porque eu conversava com Denise, eu me lembro bem da gente. A ideia do livro era fazer uma pesquisa no Brasil inteiro. Eu não sei onde estava com a cabeça, porque é impossível, são muitas as mulheres. Então, eu queria mostrar, né, deixar um documento acerca da existência dessas mulheres. Quando eu começo a pesquisa, eu vejo que tem pouquíssimas coisas sobre ela. Tem uma que desapareceu totalmente, que é uma mulher chamada Palu. Esta mulher era tão importante na arte e na arte-educação, dos anos 60, e de antes até. Ela começa nos anos 50, mas a grande prestígio dela é na década de 60. Que quando o Bardi, o criador do MASP, Bardi e Alina Bobardi, né, quando eles chegaram ao Brasil, ela que foi recebê-los no aeroporto em São Paulo. Então, você vê a posição dela, o estrangeiro que vinha com todo o prestígio para abrir um museu aqui, ela é que foi recebê-lo. Não encontrava dessa mulher nada, nada. Ela viveu antes da internet, ela operou antes da internet. Um problema esse. Quem viveu antes da internet está arriscado, a não ser que seja já um nome consagrado, né? Mas mulher para ser nome consagrado, naquela época, é difícil. Eu não consegui uma foto dela, até que consegui na França, com uma ex-aluna dela que vive e mora, e é escritora na França. Né? Para você ver como a coisa é diluída, como é apagado, o apagamento. Né? A gente pode dizer, não, no Brasil não é assim, nós tivemos Tarsila e Anita, e etc. Tarsila e Anita foram muito festejadas porque tiveram os homens. A Anita, porque virou vítima do... Não estou diminuindo a importância da Anita, nem o valor como artista. A Anita, a primeira fase, extraordinária, como o Tarsila também. Ambas terminaram sendo convencidas de que a posição de mulher delas devia levá-las a fazer paisagens e coisas de santo, quer dizer, homenagear santo e fazer paisagem, porque elas, no fim da vida, não tiveram a mesma força que tiveram durante os anos 20, não é isso? Mas a Tarsila, a Anita, foi ofendida quase por Monteiro Lobato, e os artistas, especialmente Mário de Andrade e Oswald de Andrade, a defenderam, e elas se tornaram as grandes artistas do modernismo. Né? E Tarsila tinha uma situação muito privilegiada, rica, linda, bonita, um marido inteligentíssimo. O que foi que aconteceu logo depois? Década de 30, 40, passaram uma borracha nelas. Sabe por que Anita e Tarsila são hoje o que são para nós? Os ícones que são para nós? Porque duas mulheres tiveram a coragem de fazer bons livros, boas pesquisas e bons livros. A Marta Rossetti sobre a Anita e a Araci Amaral sobre a Tarsila. Então, gente, nós, mulheres, precisamos produzir sobre mulheres. Eu nunca escrevi um livro na minha vida, nunca organizei um livro que não tivesse texto de mulher. Isso era, para mim, uma religião, quase. Não publico se não tiver um texto. Eu fiz uma curadoria uma vez, duas curadorias do Alex Fleming, que é um artista que eu gosto muito, porque trata do problema de conflito, né, da beleza do corpo e da destruição deste corpo pelas guerras, e etc. E teve uma hora que eu disse, Alex, você só tem homem na exposição. Eu não faço nada que não tenha uma mulher. Ele disse, não, eu tenho uma de mulher. Até hoje a turma discute se é mulher ou não é, que é de costas e não dá para perceber direito. O pessoal disse que ele me enganou.
Então, isso é muito importante para nós, né? A gente, em geral, no livro vocês vão encontrar uma experiência que eu não vou contar a vocês, de alguém, uma mulher, tentando desqualificar outra mulher, que é uma das coisas mais penosas que eu vejo é isso, quando uma mulher tenta desqualificar outra mulher, né? A gente tem que ter uma consciência de que é preciso que nós reforcemos umas às outras, né? E os homens também nos reforcem, né? Sejam realmente companheiros. A primeira parte da... Você, quando tiver na hora de acabar, fala, porque eu fico falando aí que não... Ninguém vai mais aguentar. Você vê que esse billboard dela, da Bárbara Kruger, tem aí embaixo, seu corpo é um campo de batalha, né? Na parte de cima e na parte de baixo, né? Como assinatura e como uma espécie de prefácio, né? A mesma frase, né? A primeira parte do livro é sobre a aceitação, como eu hoje em dia trabalho nos limites da arte e do design. Eu tenho a primeira parte do livro é sobre a aceitação das mulheres nas escolas de arte e de design. E eu começo pela... Vamos passar? Porque a gente vai... Bom, vamos ver. Isso aí é uma das poucas coisas escritas que vocês vão encontrar aqui no PowerPoint. É uma bricolagem, é pesquisa, sim, é memória, minha memória, porque eu escolhi, porque não, era impossível o Brasil inteiro, eu escolhi os lugares em que eu vivi, Nordeste, São Paulo e Brasília, as mulheres arte-educadoras nesse lugar. A grande estrela, para mim, do livro é Noêmia Varela, que foi a minha mestra, foi a primeira professora de arte-educação que eu tive. Eu, uma estudante de Direito, descubro a arte-educação para me apaixonar inteiramente através de Noêmia Varela e Paulo Freire. E Noêmia Varela tem um artigo de uma pessoa sobre ela e o outro é uma entrevista que ela deu na década de 80 e que nunca foi publicada, né? É um livro escrito por homens e mulheres. Isso faz parte da minha ideologia do feminismo, do trabalhar junto, né? E pode passar, porque aí a gente já vê o... eu pretendia fazer um estudo das mulheres na arte-educação, das mulheres artistas que defendem a arte-educação, porque na década de 60 era uma coisa muito... Eu terminei trabalhando com a década de 60, por limite de número de páginas, inclusive, que não podia ir adiante. Encontrei muita coisa, né? E, portanto, seria difícil você abarcar. A ideia inicial era de 60 a 90. Fiquei só na década de 60. Né? Era muito difícil, as mulheres eram professoras até universitárias, artistas, e quando ia para uma mesa para discutir educação, dizia, olha, eu não entendo nada de educação. Eu fiz muito inimiga, porque eu dizia, escuta, o que é que você está fazendo na universidade? Não ensina? Você tem que saber algo de educação, né? Homens e mulheres, era o discurso de homens, não só das mulheres, dos homens e das mulheres, quando eram professores universitários, né? Depois era o estudo de mulheres que, em qualquer profissão, em qualquer posição de poder, defenderam ou defendem a arte-educação, especialmente administradoras culturais e jornalistas. Porque também há isso. A mulher, ao tomar uma posição, havia isso. Hoje, muito menos. A mulher, ao tomar uma posição de poder administrativo, defendia principalmente os homens. Comprava principalmente obra de homem para os museus, e jornalistas também. Jornalista tem um poder para difundir todas as áreas de arte e difundir a arte-educação enorme. Vocês lembram qual é o grande arte-educador do Rio de Janeiro? Augusto Rodrigues. Não estou desfazendo do Augusto. Augusto era um carismático, era uma pessoa que juntava gente ao redor dele e era admirado por todos. Mas lembrem-se que ele era jornalista também, era caricaturista de jornal,
as mulheres que trabalhavam com Augusto Rodrigues não ficaram. Noêmia Varela ficou já através do movimento feminista, né? Tem um livro sobre Noêmia, de uma ex-orientanda minha, e etc. Mas é através do trabalho das ex-alunas de Noêmia Varela que ela permanece até hoje, né? Então, por isso, eu também tinha essa categoria. No livro só tem uma, porque o problema de espaço também. Eu pretendo um dia continuar essa pesquisa, mas mais feliz eu ficaria ainda se vocês assumissem a pesquisa. Precisa urgentemente de uma pesquisa sobre as mulheres arte-educadoras do Rio de Janeiro. Não é possível que a gente, na época, não culpa Augusto por ter sido a grande estrela e as mulheres terem ficado no limbo. Não culpo. Era isso que acontecia. Era assim. Se você tinha 10 mulheres trabalhando e um homem, o homem é que se tornava famoso. Pelo sistema social, não era a invenção do homem isso. Isso é um sistema patriarcal que cometia essas barbaridades, né? Mas já pensou um livro sobre as artes educadoras do Rio de Janeiro? Foram muitas. Tem uma que eu sempre admirei e que a gente não sabe onde ela está, se ela está viva, se ela está produzindo, o que é que está, que era Maria de Lourdes Mader. Não sei se alguém aqui ouviu falar. Vai ver, vocês estão muito jovens, não deve. Alguém ouviu falar nela, Maria de Lourdes Mader? Ah, que bom, que pelo menos alguém ouviu falar. Porque ela operou na PUC, e muito bem, na PUC daqui do Rio. Então isso, para mim, eu fico mais feliz, eu me vejo como uma mapeadora da história do ensino da arte. É minha paixão, a história do ensino da arte, mas me vejo como uma mapeadora. Quando alguém toma um assunto que eu falei e aprofunda esse assunto, eu fico de uma felicidade enorme, que eu não tenho tempo. Minha vida agora, a minha vida útil vai ser uns 5 anos, entendeu? E eu tenho, já estou começando uma outra pesquisa, que é sobre os sentidos da criatividade, o conceito modernista de criatividade e o conceito de hoje, que eu botaria o nome de Back to Creativity, se fosse em inglês. Agora, em português, seria o retorno à criatividade, porque vocês todos estão vendo aí que há um retorno a pensar a criatividade. Mas não é aquela criatividade dos anos 60. Mas isso já é outro assunto. Mas, então, a única mulher jornalista é Ivone Jean. Trabalhou no Rio de Janeiro. Ela era belga, veio cedo para o Rio de Janeiro, trabalhou no Rio de Janeiro, em cultura, mas ela está no livro pela grande atuação dela em Brasília. Ela se muda logo que Brasília é criada, vai para a Universidade de Brasília, e na Universidade de Brasília era encarregada do setor cultural. E essa mulher foi extraordinária. Teve um fim muito triste, porque, como ela socorria muito, durante a ditadura, socorria as pessoas em perigo de serem presas, e etc., ela foi condenada à prisão, quando já estava nas últimas, morrendo de câncer. Então, ela morreu condenada à prisão, morreu na casa dela, ainda bem, porque não havia como levá-la para a prisão, mas morreu condenada pela ditadura. E vamos passar? Bom, então eu começo com a Escola de Glasgow, a Escola de Artes e Design de Glasgow, do Mackintosh. Essas cadeiras estão no MoMA, o Mackintosh tem uma fama, adquiriu uma fama internacional. Ela era anterior à Bauhaus e aceitava a mulher e era muito generosa com as mulheres. Agora, a maior parte das mulheres eram casadas com os designers, que eram professores da escola, né? Elas conseguiram reconhecimento por esse caminho, mas eram extraordinárias. Passar rapidamente para você ver alguma coisa delas. Vamos passando, por favor. Bom, essa rosa de Glasgow se tornou símbolo do design da Escócia, né? Pode passar? Olha, essa era de Margaret Mackintosh, a mulher dele. Isso é um vitral. Pode passar? Outro vitral da Margaret Mackintosh. Pode passar? Um relógio dela. Pode passar? Essas outras, que eu também... A Frances era irmã dela, né?
essa McNichol também foi famosa como artista. Apagadas totalmente. Pode passar. Uma aula de bordado. Pode passar. A aula... A tônica dessa escola para as mulheres era o bordado. Pode passar. E aí a gente chega à famosa Bauhaus, né, que tinha como, na sua propaganda, ao abrir, a Bauhaus menciona muito claramente que será uma escola democrática para homens e mulheres que serão tratados igualmente e que serão igualmente qualificados. Não foi verdade. Né? Pode passar? Volta, por favor. Então, essa é uma foto famosa, 100 anos de Bauhaus, vocês já devem ter visto essa foto. Eu indo ao Museu Leopoldo de Viena, eu vi um ensaio fotográfico, Anna Art-Taker. Eu desconfio que é pseudônimo, porque como é que alguém da artista chama-se Art-Taker? Não pode ser, deve ser, mas o nome é Anna Art-Taker, né? Dela, pelo menos que eu vi lá. Então, ela usa essa foto, tem uma única mulher, não é isso? Então, ela pode passar. Ela, então, faz um desenho só da silhueta e bota para cada um homem aí, ela mostra uma mulher importante na Bauhaus na época, que está fora da fotografia. E a única mulher, ela põe desconhecida. Ela não é desconhecida, ela também era da Bauhaus. Mas ela coloca desconhecida. Eu só descobri, depois de examinar muito, pesquisar sobre a fotografia, é que descobri que ela também era da Bauhaus. A intenção dessa artista, eu não sei muito bem qual foi, para reforçar a ideia da invisibilidade, ou melhor, do lugar menos importante das mulheres da Bauhaus, ela coloca que ela é desconhecida. Né? Pode passar? Aí são todos os mestres da Bauhaus que estavam na foto, pode passar. Ela também pega os irascíveis, né, que são os abstratos americanos, e faz a mesma coisa, só tem uma mulher ali, está vendo aquela em pé, pode passar. Ela mostra todas as mulheres do movimento abstrato, numera os homens e bota cada número de homem, bota uma correspondente mulher que estava no movimento. E coloca novamente desconhecida para a única mulher que está ali, ó, a quarta. Pode passar? E que não era, né? Esse aí são os homens, né? Que não era desconhecida, ela também era do movimento. Pode passar? Agora, o mais interessante são os situacionistas internacionais da Inglaterra. Né? Inclusive, o Guy Debord está aí. Né? Pode passar? Então, estão todas as mulheres e uma desconhecida. Só que nós encontramos, eu fiz esse trabalho como aluna, nós encontramos, é a única viva da foto. Dessas fotos todas, ela é a única viva. Né? Aliás, da foto dos abstratos tem viva, sim. Essa aqui é que ela é a única viva da foto. Pode passar? E ela chama-se Jacqueline de Jong. Né? Então, isso me despertou. Aí eu comecei a pesquisar as mulheres da Bauhaus. Pode passar? Isso aí é toda a correspondência que a gente teve com ela, que descobrimos e conversamos com ela. Pode passar? Pode passar? Aí uma foto que ela mandou para nós também, do mesmo grupo, tirada no mesmo dia, em outra situação. Pode passar? Outra foto que ela também nos mandou. Pode passar? Então, então, como eu digo a você, já disse, ela abriu as portas para os candidatos femininos e masculinos, né, a Bauhaus. Pode passar? Veja o que é que aconteceu. Vamos voltar para aquele? Isso. No verão de 1919, quando a Bauhaus foi criada, entraram 84 estudantes mulheres e 79 estudantes homens. Depois, em 22, 52 mulheres e 95 homens.
Depois, em 24 e 25, 34 mulheres e 68 homens, para terminar com 25 mulheres e 90 homens. Razão, era proibido as mulheres estudar arquitetura. Até hoje, a arquitetura é uma área sombria para as mulheres. Quem vai fazer arquitetura termina sendo relegado. Eu estou dizendo relegado, mas eu não relego a design decorativo. Né? Eu não relego o design decorativo. Ele é muito importante na qualidade de vida. Ele não é só enfeite, ele é estudo de espaço. Né? Mas, em geral, é isso. Quem é uma grande arquiteta brasileira, mulher? Não fala da Lina Bobardi, que ela não era brasileira. Mulher. Então, até hoje, as faculdades de arquitetura menosprezam a mulher, mas a Bauhaus menosprezou declaradamente. O Gropius dizia que as mulheres não têm capacidade perceptiva tridimensional, por isso não deviam fazer arquitetura. Né? Pode passar? Então, algumas mulheres, né, como Anne Albers, e aí elas eram relegadas. Para quê? O ateliê das mulheres era chamado ateliê das mulheres. Era o ateliê de tapeçaria. Ou tapeçaria ou cerâmica. Né? Pode passar. Pode passar. Em design, só a Brandt. A Marianne Brandt é que teve muito sucesso com esse conjunto de café e chá. Pode passar. Ela é muito, essa eu acho fantástica, que é a Greta Stern. Essas fotos da Greta Stern são da década de 40, se eu não me engano. A Greta veio para a América do Sul, ela veio para a Argentina. E essas fotos dela, os primeiros aportes de arte feminista foram não nem sequer reconhecidos, porque foram classificados como surrealismo. Então, ela era classificada como surrealista. Ela era uma feminista. Isto aqui, evidentemente, fala da situação da mulher, né? Evidentemente, e foi classificado como arte surrealista. A mesma coisa Frida Kahlo, também foi classificada como surrealista. Né? Era uma maneira de não negar o trabalho delas, mas também de não reconhecer de onde elas estavam falando. Pode passar? Bom, agora, recentemente, depois que eu fiz o trabalho, a pesquisa e o trabalho com a minha aluna, Cláudia Faca, ela, que está agora estudando em Portugal, foram descobertas algumas provas de que a mulher do Gropius também era administradora da Bauhaus e era escritora. Então, ela escrevia para revistas sobre arte, em revistas, Isabela, querida, em revistas alemãs. Quando eles vão para os Estados Unidos, década de 40, quando eles vão para os Estados Unidos, né, ela manda um artigo para uma revista, que eu não lembro agora qual era, mas era uma revista importante, que era mais ou menos assim: que tal ter uma avó que trabalha fora? Era o nome do arquivo, porque ela tentava fazer uma propaganda positiva da mulher trabalhando fora de casa. Os artigos dela eram principalmente sobre isso. E o editor devolve, dizendo assim: nem mandei para ser considerado, porque isto é um absurdo defender esta posição. Devolve para ela. Aí ela se cala e nunca mais escreve. Pode passar? Então, há um livro recentemente lançado sobre ela. Lançado, acho que há uns 3 meses atrás, por aí. Não me lembro bem quando é que foi lançado, mas foi lançado esse ano. Pode passar? E aí, nisso, eu descubro uma mulher, a mulher do Marcel Breuer, que veio para o Brasil, chamada Martha Herpes Breuer, veio para o Brasil em 1937. E é contratada pela USP como designer científica. Ela trabalhou até 1974 na USP. A ECA, a Escola de Comunicações e Artes,
primeiro foi criada como Comunicações, em 68, em 69 acrescentou uma arte. Né? Então, foi criada em 60, as artes foram criadas na USP em 69 e não deram conta de que essa mulher existia da própria USP. É um negócio muito curioso, isso. E eu descobri, por acaso, eu tenho uma filha que tem problemas, é tetraplégica, porque teve um AVC, e alguém me recomendou ler uma revista, um artigo numa revista científica americana. Então, quando eu abro, eu vejo um artigo de 2 brasileiros, um era presidente da SBPC na época, sobre ela, como artista, e falando, então, que ela tinha sido da Bauhaus. Então, eu procuro as pessoas, um deles eu consegui entrevistar e tal, e existe na USP várias peças dela, e até hoje os tapetes dela são vendidos em galerias na Alemanha. Né? Para você ver a situação da arte, como ela é marginal. Né? E uma coisa que eu fiquei feliz aqui no Rio, sabe? Eu nasci aqui, não sei se vocês sabem disso, porque meu sotaque é outro, completamente. Eu fui criada no Nordeste, fui criada no Recife, e tenho uma paixão grande pelo Rio, aquela paixão daquilo que me foi proibido. Saí com 3 anos de idade do Rio de Janeiro, e sempre estava muito infeliz com a situação do Rio de Janeiro. Vocês não merecem isso. O povo mais alegre, mais receptivo desse Brasil, sofrendo o que vocês estão sofrendo. E isso me deprime, realmente. Mas eu fiquei feliz de ver quantos grupos que são resistentes. A coisa é resistir, insistir e nunca desistir. É isso que eu estou vendo no Rio de Janeiro. À noite, as pessoas estão indo para bares, sentando, conversando. Os grupos de arte estão trabalhando. Esse último trabalho do TEAR foi extraordinário, ir para a rua trabalhar com os grupos de adultos e de crianças na rua. É importantíssimo resistir. E eu estou vendo que vocês estão resistindo. É através da arte que vocês estão afirmando a sua importância. Vou passar? Pode passar? Como é o nome dela? Daniela, pode passar, Dani. Isso, olha aí, essa aí era a casa deles, do Marcel Breuer e da Marta Epps, em 23. Pode passar? Aí, Marta, ele está à esquerda, e ela ao lado dele. Pode passar? Eles dois, 26, pode passar? O estudo principal dela era o sexo das moscas. A gente tem o costume de dizer no Brasil, quando está discutindo alguma coisa que alguém não está de má vontade, é dizer, isso é discutir o sexo dos anjos. Eu acho que o sexo dos anjos se discute, sim. Vou dizer por quê. Porque, quando ele aparece, é só de homem nas igrejas. Já repararam isso? Então, ela chegou a fazer esse modelo da mosca em madeira. A obra dela se desfez porque ela casou com um brasileiro depois, morreu, esse brasileiro casou com outra mulher, e essa outra mulher ficou pensando que ia ficar milionária com a obra dela. A USP quis comprar a obra dela, mas o pessoal da biologia, né, quis comprar, que era onde ela trabalhava. Mas ela pediu tão caro que eles desistiram. Então, não se sabe onde está. Se eu tivesse mais tempo de vida, eu ia procurar a obra dela, onde é que está. Mas não se sabe, é no Biociências. Né? Pode passar? E esse é um dos tapetes que estão sendo vendidos em galerias na Alemanha. Pode passar? Agora, as mulheres não tiveram. A outra importantíssima é a Lili Reich, aquela cadeira tubular do Mies van der Rohe. O desenho é assinado pelos dois. Encontraram o desenho assinado pelos dois. E na primeira exposição, é apresentada como dos dois. E depois esqueceram ela de lado. Né? Agora, aqui teve pior
destino foi a Brandeis. Ela ficou confinada no campo de concentração de Terezinha. Vocês devem conhecer isso, porque eu lembro de conversar muito com a Faiga. Paulo Freire me deu um livro. Essa mulher, no campo de concentração, consegue trabalhar com crianças em poesia e em desenho, tentando trabalhar com a memória da felicidade, para eles sobreviverem àquele terror, né, do campo de concentração. E depois que o campo de concentração é desfeito, que os nazistas perdem a guerra, alguém descobre uma mala cheia, ela se documentou, numa mala cheia de desenhos e de poemas, e entregaram ao Museu Judaico de Terezinha. Não, desculpa, Museu Judaico de Praga. Essa mala cheia de desenhos dela. Houve uma exposição, não sei se esteve aqui no Rio de Janeiro, mas ela esteve em São Paulo, uma exposição de desenhos e poemas dessas crianças. E vocês, se quiserem, procurem, porque vale a pena ver. A resistência ao terror através da arte. Pelo menos aqueles últimos anos daquelas crianças foram anos em que elas tiveram alguém que ajudasse elas a suportar. Né? Pode passar? Pode passar? Essa é a Frederica, que antes de casar era Dicker só. Pode passar? O livro é esse, que eu emprestei e perdi o livro. Chama-se I Never Saw Another Butterfly. Né? Eu nunca mais vi uma outra borboleta. E o poema do menino é terrível. É ele dizer que nunca mais tinha visto outra borboleta, que apareceu uma borboleta no campus. Eu até mandei traduzir por um poeta, porque é tão impossível para a gente traduzir aquilo. E se a frase final eu não esquecerei jamais. O poema eu esqueci, mas a frase final é ele. E quando ela voltar, a borboleta, né, no verão, quando ela voltar, eu não mais existirei. Era para uma criança de 8 anos de idade. Então, as crianças tinham a consciência da morte. Né? Pode passar? Olha, esse, por exemplo, é o pessoal chegando na fila, um desenho das crianças. Pode passar? Essa foto é outra foto clássica da Bauhaus, né? Que está sendo veiculada por aí, tirada por uma mulher. Gente, a memória das mulheres está quase sempre ligada a outra mulher. É uma mulher que resgata outra mulher. É uma mulher que documenta as outras mulheres. Quer dizer, essa foto famosa das mulheres da Bauhaus, que continua a propaganda de que a Bauhaus recebia bem as mulheres, foi tirada por uma mulher. Né? Pode passar? Eu fiz uma pequena... Você tem, baseado naquela foto, você tem a pintura saiu o nome agora, do balé. Ajuda, Roseli. Não, da dança. Isso, como é o nome dele? Esqueci. Olha, está me dando esse negócio de nome de pessoa, tá? Não se sintam infelizes quando eu não lembrar o nome de vocês, porque eu estou assim. Qualquer dia desse, esqueço o nome de Picasso. Não, Oscar Schlemmer, me lembrei. Oscar Schlemmer. Oscar Schlemmer. Ele faz uma pintura que está no MoMA, enorme. Lembra, Joseli, aquela que a gente sobe a escada e encontra ela lá em cima. Você tem, depois, Lichtenstein, baseado em Schlemmer, fazendo uma transcrição de um pequeno quadro. Esse é um pequeno quadro dele. É muito interessante que, no Schlemmer, elas estão todas de costas. Na foto não estão todas de costa. Aqui no Schlemmer elas estão todas de costas. Só tem aí uma pessoa aqui, que você não sabe se é homem ou mulher, está de perfil, que ele mantém de perfil. Né? Nesse pequeno, é um pequeno esboço que o Lichtenstein faz. Pode passar. Agora, outra coisa também, todas estão de calça comprida. Né? Pode passar? Tem uma outra. Bom, agora, no mesmo ano do Oscar Schlemmer, daquele quadro de 32, você tem esse quadro do
do japonês que estudava lá nessa época, que é o Hitler pisando em cima da Bauhaus, né? Pode passar? E aqui, em 2015, a Catarina, não sei pronunciar o nome, eu não sei alemão, fazendo uma instalação quase fotográfica e também de papel de parede. Ela cria um papel de parede e também faz colagem fotográfica no papel de parede, citando também a mesma fotografia que deu, do Schlemmer, que deu origem, né? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Bom, depois, por último, eu tenho uma... Eu acho que a gente... as brasileiras, eu vou mais ou menos somente... Pode passar o bastante esse aí, que esse aí eu não vou falar, não. Isso aí é do livro, um ensaio sobre um trabalho entre design e artesão, que é algo que eu respeito muito, esses trabalhos que são respeitosos do artesão, que não querem ensinar um modelo ao artesão. Pode passar, mas vão passando que não dá. Também é de mulheres com mulheres. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Vamos lá, passa esse todinho. Bom, aí chegamos a Noêmia Varela. Então, a primeira e a grande dama do livro é Noêmia Varela, né? Pode passar. Noêmia Varela criou a Escolinha de Arte do Recife, e depois, aqui na Escolinha de Arte do Brasil, criou os primeiros cursos de formação de professor de arte, que foram, assim, extraordinários. Eram cursos intensivos do dia todo, cursos que incluíam os intelectuais mais importantes da época, não é? Eu considero o TEAR um herdeiro da Escolinha direto e que mantém os valores os valores pós-modernos. A Escolinha, para mim, seria o exemplo do modernismo em arte e educação. O TEAR, um exemplo do pós-modernismo em arte e educação. Pode passar? Essa aí é uma professora do Rio Grande do Norte, Salete Navarro. Eu encontrei referências a ela numa tese sobre o marido dela. Aí eu vou atrás de quem escreveu e disse, olha, você escreveu sobre o marido. Na tese, você disse que ela foi grande colaboradora. Agora você vai escrever sobre ela. Até ele reconhecer que quem fazia a escola mesmo era ela. Ele era um artista, Newton Navarro. Pode passar? Isso são livros de Ivone Jean. Alguém conhece essa coleção, que é maravilhosa, do Ministério da Cultura? É Ministério da Cultura, não? Já nem lembro. Cadernos de Cultura, que foi editada, não sei por onde, se foi pelo Ministério da Educação e Cultura, mas é uma coleção muito boa dos anos 60, 70. E esse é de Ivone Jean, são os livros da Ivone Jean. Pode passar? Os artigos dela, da Ivone Jean, em 41, na Revista Universal. Pode passar? Falando, por exemplo, de alguém que também só agora está sendo recuperada, a Mina Warszawski, como paisagista. Ninguém conhece Mina Warszawski. Alguém aqui conhece como só paisagista? Você, né, Joseli? Agora tem no Itaú uma exposição que nomeia a Mina. É sobre ele, sobre o arquiteto, mas nomeia o trabalho dela como paisagista. Pode passar? Aqui é outro trabalho dela sobre a Lide Mignoni, esse em 57, ainda aqui no Rio de Janeiro, artigo dela ainda aqui no Rio de Janeiro. Procurem conhecer essa mulher. É difícil, acho que vocês não vão achar nada na internet, não. Então, vejam no livro. Que foi um artigo maravilhoso, feito porque eu me encomendei por José Minerini Neto, um ex-aluno meu, e o Minerini, foi, por conta própria, pagando a passagem, pagando a estadia dele, foi procurar os arquivos dela em Brasília, encontrou no arquivo público, disse que os arquivos públicos de Brasília são ótimos, são muito bem cuidados, e escreveu um artigo magnífico sobre ela. Pode passar? Aí, olha, também a Mulher e a Profissão, ela tinha na última hora, no jornal Última Hora, aqui no Rio, ela tinha uma
uma crônica semanal sobre a profissão da mulher. Pode passar? Também aí da última hora, pode passar. Essas são as imagens, pode passar. E aí, por último, eu acho que eu vou parar por aqui. Já dei um pouco de aperitivo a vocês sobre, sobre o que tem no livro. As artistas são duas. Uma do Nordeste, que é lembre-se que anos 60. Se fosse para adiante, eu incluiria minha amiga Joseli Carvalho, que é uma grande incentivadora da arte e educação. Podem contar com ela aqui no Rio, porque ela é grande incentivadora da arte. Joseli mora metade do tempo no Rio, metade do tempo em Nova York. Eu acho que eu tenho... Então, são Tereza Costa Rego, que vocês nunca ouviram falar. Alguém ouviu falar de Tereza Costa Rego? Não. Você. Tereza Costa Rego, que eu acho extraordinária, que tem uma história de vida impressionante, impressionante. O título é assim, você imagina o título da entrevista dela. Então, o livro está dividido entre esses artigos sobre design, depois o que nós pensamos delas, que artigos que eu fui encontrando de pessoas sobre as mulheres, por último, o que elas dizem, que são de entrevistas que eu fui encontrando em teses, em TCCs, essas coisas todas, né? E o da Tereza, o título é o seguinte, foi uma entrevista que ela deu a uma aluna minha para uma tese de doutorado. Aí eu pinotei do piano e não prestou. Porque ela era uma menina rica, filha única de 5 irmãos, os outros 4 eram homens, e ela criada com todo o mimo, etc., casa com um juiz de direito, uma casa linda, maravilhosa, e aí ela se apaixona pelo criador, um dos criadores, não sei bem o que ele era, do Partido Comunista do Brasil. E larga tudo, a família toda contra ela, larga filho, larga tudo. E a família inteira contra ela, aí imediatamente a ditadura. Eles têm que fugir para Paris. Então, ela, em Paris, é obrigada a fazer ciências sociais na Sorbonne, porque o Partido Comunista exigiu. Acho que era para pagar o pecado dela ter sido rica, né? E aí ela diz uma frase que eu acho fantástica. Ela diz assim, eu saí da tutela da família para a tutela do Partido Comunista. E ela volta, anistia, ele é anistiado. O galeão inteiro cheio de gente para recebê-la. Eu não vou lembrar do nome dele, vocês têm lá no livro. O galeão inteiro, ele desce do avião, bota o pé no chão, cai, morto, um infarto fulminante. Então, ela descreve, parece coisa de filme ruim, né? Não é coisa de filme ruim? Coisa de filme ruim. E aí ela disse que pegava ele e dizia, agora não, agora não. Então a vida das mulheres também é interessante, para vocês verem com a capacidade, a resiliência, a possibilidade, onde é que eles encontram força para ultrapassar certas coisas, né? Também. Então, eu vou deixar a imagem da Ivone Jean, porque eu acho que ela, para mim, representa esse jornalismo que, apesar de ser belga, ter nascido na Bélgica, esse jornalismo que valoriza a cultura do Brasil, que valoriza a cultura produzida pelos brasileiros, né? Agora eu quero lembrar outra artista que eu ia esquecer de dizer, Tomi Otaki. Tomi Otaki sempre foi uma mulher de braços abertos para receber toda e qualquer arte educador. Então, tem uma entrevista que meus alunos fizeram com ela, numa exposição dela. Ela, já doente, com enfermeira, foi à exposição, a meu pedido, para conversar com os alunos. Então, é minha homenagem às mulheres arte-educadoras que me antecederam, né? E também minha homenagem àquelas que nos ajudam em suas profissões, como artistas, mas não desdenham da arte-educação. Porque uma das coisas piores, para mim, que a gente tem que enfrentar na vida é a desqualificação. Aí é terrível. Desqualificação no trabalho, né?
Portanto, eu acho que aqui dá para... Já falei demais, né? Vocês vão esmiuçar essas outras arte-educadoras, que são hoje praticamente desconhecidas. A mais conhecida é Hebe de Carvalho. Por quê? Porque ela foi nora daquela Ana Maria Braga. Por isso eu encontrei coisa dela na internet. Por incrível, você vê como são as coisas. Não era, ela foi professora, ela foi do MASP, professora no MASP, professora na FAAP, na Fundação Armando Alves Penteado, de São Paulo, participou das melhores experiências, porque a década de 50 no Brasil foi uma maravilha para a educação, porque o governo abriu, pode experimentar. Foi a era da experimentação. Rio de Janeiro teve o Colégio Andrews, experimentando com arte, teve a Escola Guatemala, a escola pública. Né? Foi um paraíso para a arte e a educação. E ela participou de todas as experiências de São Paulo de vanguarda, como escola, já não me lembro do nome das escolas, mas todas elas experiências de vanguarda que foram cortadas completamente nos primeiros anos da ditadura. Não é? E, olha, agradeço imensamente vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz, saio do Rio achando que vocês vão resistir. Resistam!